é lançado no caldeirão de óleo fervente, uma cena inesquecível. Em uma era de desafios inimagináveis e provações ardentes, emerge a história inspiradora de um homem cuja fé transcendeu os limites do possível. Imagine ser testemunha de milagres divinos, caminhar lado a lado com o próprio Cristo e, diante do perigo mortal, encontrar-se cercado por uma força inexplicável que desafia a própria morte. Esta não é apenas uma narrativa de fé antiga, é um convite para mergulhar nas profundezas do poder inabalável da crença e da perseverança que define o legado do apóstolo João. Desde os primeiros momentos deste relato, você será transportado para um tempo onde a verdade e a fé eram postas à prova a cada passo. Ao explorarmos juntos a vida extraordinária de João, descobriremos não apenas a essência de sua incrível sobrevivência, mas também a luz que ele emana até hoje, guiando-nos através da escuridão da dúvida e do medo. Nesta jornada através do tempo, onde milagres não são apenas possíveis, mas vivamente presentes na vida daqueles que ousam acreditar. A história do apóstolo João não é apenas um testemunho de fé, é uma prova viva de que mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, há uma força maior que nos chama a confiar, a esperar e a superar. Descubra hoje a força que reside na fé verdadeira e como mesmo nas horas mais sombrias, há uma luz que nunca se apaga. Sabendo que o Senhor Jesus realizou muitos milagres e cada um deles teve resultados, eu acho que nem em todo o mundo haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Se você ouviu que o apóstolo João foi lançado em um caldeirão de óleo fervente e milagrosamente sobreviveu, isso está correto. Dos 12 apóstolos chamados por Jesus, 10 deles morreram como mártires. Judas Iscariotes, o traidor, tirou sua própria vida. Mateus 27, verso 5. Mas o último apóstolo a morrer teve um destino muito diferente. O apóstolo João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, escritor de alguns dos livros do Novo Testamento. João é geralmente conhecido dentro da tradição cristã como o discípulo amado. João 19, verso 26. João era filho de Zebedeu e Maria Salomé. Seu irmão Tiago também pertencia ao grupo de 12 discípulos de Jesus. Mateus 4, verso 21. Possivelmente Tiago era mais velho que João. Ele sempre é mencionado primeiro nos evangelhos. O apóstolo João era um pescador de profissão. Seu pai era um homem próspero no negócio da pesca, pois tinha alguns empregados. Marcos 1, verso 20. João seria o mais jovem dos dois apóstolos, provavelmente tendo cerca de 24 anos na época do chamado de Jesus. Antes de se tornar um dos discípulos de Jesus, o apóstolo João era um seguidor de João Batista. João 1, verso 35 ao 37. João teve um primeiro encontro com Jesus e, após um curto período, tornou-se um de seus discípulos regulares. Alguns eventos registrados nos evangelhos nos ajudam a entender um pouco sobre a personalidade, caráter e aparência de João. Em uma ocasião, o Senhor Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão. Marcos 3, verso 17. E muito provavelmente essa designação apontava para a natureza explosiva dos dois irmãos. Isso indica que normalmente eram homens com emoções controladas, mas em certas situações a raiva logo se manifestava. Um exemplo disso pode ser visto quando os habitantes de uma aldeia samaritana recusaram hospedar Jesus. Naquela ocasião, os dois irmãos imediatamente sugeriram: Senhor, queres que mandemos fogo descer do céu para consumi-los? Lucas 9, verso 54. Como ele estava indo em outra ocasião, alguém que não pertencia ao grupo dos 12 apóstolos de Jesus estava expulsando demônios. João então foi reclamar ao mestre, dizendo: Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome, e nós lhe proibimos porque ele não nos segue. Marcos 9, verso 38.
Embora tal afirmação aponte para um temperamento forte, também indica o amor profundo e a grande lealdade que o apóstolo João e seu irmão tinham pelo Senhor Jesus. Isso significa que ninguém conhecia Jesus mais do que João. Ele andava com Jesus diariamente. Na grande noite da ceia do Senhor, ele foi o que reclinou no peito de Jesus. Ele pessoalmente perguntou sobre a identidade do traidor, João 13, verso 25. João foi confiado pelo Senhor Jesus com o maior número de responsabilidades e esteve presente em quase todos os momentos e eventos narrados no Novo Testamento. Destacamos 3 ocasiões importantes no ministério de Jesus, e João estava presente nelas. Primeiro, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Marcos 5, verso 37. Segundo, no momento da transfiguração, Mateus 17, verso 1. E terceiro, durante o período em que Jesus estava no Getsêmani, Mateus 26, verso 37. Além disso, o evangelista Lucas também nos informa que João e Pedro foram as 2 pessoas encarregadas pelo Senhor Jesus de cuidar da preparação para a refeição da Páscoa ou a última ceia do Senhor. Lucas 22, verso 8. No momento da crucificação, o apóstolo João é o discípulo que aparece mais próximo de Jesus no Calvário. Ele também recebeu de Jesus a tarefa de cuidar de Maria, sua mãe. João 19, versos 26 e 27. Após a ascensão de Jesus, João estava em Jerusalém, na assembleia de cerca de 120 discípulos, quando Matias foi escolhido por sorteio, e ele foi numerado com os outros 11 apóstolos. Atos 1, verso 26. João esteve presente no derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, o que resultou em 3.000 pessoas sendo adicionadas à congregação naquele dia. Atos 2, verso 41. Após a morte de Estevão nas mãos dos judeus irados, surgiu uma grande perseguição contra a congregação em Jerusalém, e os discípulos foram dispersos. Mas João, juntamente com os outros apóstolos, permaneceu em Jerusalém. Atos 8, verso 1. Avançando na idade, temos João, que testemunhou a crucificação, a ruína do majestoso templo, e foi preso várias vezes à medida que sua pregação convertia dezenas de pessoas ao cristianismo. Mas os doutores da lei estavam cada vez mais cheios de ódio contra João, por sua fidelidade à causa de Cristo. Declararam que nada prevaleceria contra os cristãos enquanto o testemunho de João soasse aos ouvidos do povo. Para que os milagres e ensinamentos de Jesus fossem esquecidos, a voz de João teria que ser silenciada. Como os outros apóstolos, João sofreu muitas perseguições durante sua vida por pregar a palavra de Deus. Por volta do ano 80 e depois de Cristo, emergiu o imperador romano Domiciano. Ele começou a exigir adoração à sua pessoa como o próprio Deus. Este foi o primeiro imperador, de forma objetiva, a perseguir os cristãos, pois aqueles que se recusavam a adorá-lo como Deus eram açoitados, presos e mortos. Domiciano provocou João a Roma para ser julgado por sua fé perante as autoridades. As virtudes do apóstolo foram manchadas por falsas testemunhas que o acusaram de ensinar heresias e ser um deus. Por essas acusações, João foi preso e condenado à morte. João foi levado ao centro do Coliseu, onde centenas de pessoas aguardavam sua execução. Ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas o Senhor preservou a vida de seu servo fiel, e nenhum cabelo seu foi queimado, da mesma forma que preservou a vida dos 3 hebreus na fornalha ardente. Daniel 3, verso 27. Naquele momento, a multidão se ajoelhou e deu glória a Deus. O imperador, assombrado pelo grande milagre, não ousou fazer uma segunda tentativa na vida de João. A mão da perseguição caiu novamente sobre o apóstolo. E por decreto do imperador, João foi banido para a ilha de Patmos, condenado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1, verso 9. Alguns historiadores argumentam que Patmos era uma ilha-prisão sob o domínio do Império Romano.
e apenas os prisioneiros mais perigosos eram enviados para lá. Nesse caso, ainda serviria como um tipo de prisão de segurança máxima. Na época, os prisioneiros na ilha de Patmos eram forçados a trabalhar exaustivamente até morrerem. Os inimigos de João pensavam que sua influência não seria mais significativa e que ele morreria de privação, trabalho forçado e sofrimento. Mas para o servo de Deus, sua morada solitária tornou-se o portão para o céu. João teve a companhia de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos celestiais. Deles, ele recebeu instruções para transmitir às igrejas por todos os tempos vindouros. Após a morte do imperador Domiciano, João conseguiu deixar a ilha de Patmos e voltar para Éfeso, onde pregou até morrer de causas naturais. Alguns escritores afirmam que o apóstolo João morreu em uma idade tão avançada que em seus últimos dias tinha que ser carregado para as reuniões cristãs. A atenção de muitos pastores pregam sobre este milagre no caldeirão de óleo fervente, mas não há versículo bíblico que nos dê base para dizer que João foi lançado no caldeirão antes de ser levado à ilha de Patmos. O que temos neste caso é apenas a tradição dos chamados pais da igreja da época afirmando isso. A história de João nos proporciona uma vida ilustrativa de como Deus pode usar trabalhadores idosos. João foi exilado para a ilha de Patmos quando muitos o consideravam um velho, caniço quebrado. Seu tempo de serviço ao reino de Deus já havia passado. Embora banido das cenas de sua vida diária, ele não deixou de dar testemunho da verdade. Mesmo em Patmos, fez amigos e, acima de tudo, ganhou almas para o reino de Deus. A sobrevivência milagrosa do apóstolo João explora a notável intervenção de Deus aos que são seus. João foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas emergiu ileso por intervenção divina. A narrativa se desenrola no contexto da história bíblica, lançando luz sobre o significativo papel de João como um dos discípulos mais próximos de Jesus e seu compromisso duradouro com a fé cristã. João 13, versos 23 ao 25. Identidade e papel de João. João, conhecido como o discípulo amado, foi um dos companheiros mais próximos de Jesus e autor de vários livros do Novo Testamento, incluindo o Evangelho de João, 3 epístolas e o Apocalipse. Sua devoção inabalável a Cristo e profundo entendimento dos ensinamentos de Jesus moldaram sua identidade como uma figura proeminente dentro da comunidade cristã primitiva. A provável provação. A tradição sustenta que João enfrentou perseguição sob o decreto do imperador romano e foi condenado à morte por ser lançado em óleo fervente. No entanto, milagrosamente, ele emergiu ileso, demonstrando a proteção divina concedida a ele, um paralelo à proteção de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Daniel 3, versos 16 ao 28. Intervenção divina. A narrativa sublinha a crença na intervenção divina, já que a sobrevivência de João é atribuída à intervenção milagrosa de Deus, evidenciando o tema bíblico de livramentos miraculosos. A missão continuada de João. Após sua sobrevivência milagrosa, João foi banido para a ilha de Patmos, onde recebeu revelações divinas e continuou a espalhar a mensagem do cristianismo até sua morte. Apocalipse 1, versos do 9 ao 11. O tema da sobrevivência milagrosa do apóstolo João encapsula a fé duradoura e a proteção divina que caracterizaram os primeiros mártires cristãos. A história de João serve como um testemunho do poder da crença e do compromisso inabalável de indivíduos com sua fé, mesmo diante da perseguição e adversidade. Por meio de sua jornada notável, João inspira os crentes a confiar na providência de Deus e permanecer firmes em sua devoção à fé cristã. Ao concluirmos nossa exploração da sobrevivência milagrosa de João, somos lembrados do poder duradouro da fé e da providência de Deus diante da adversidade. A história de João serve como um farol de esperança, inspirando-nos a confiar na proteção infalível e orientação do Senhor,
mesmo nas circunstâncias mais assustadoras. Que seu exemplo nos encoraje a caminhar na fé, sabendo que com Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, verso 26. À medida que refletimos sobre a vida e a sobrevivência milagrosa do apóstolo João, somos profundamente movidos pela manifestação da graça e do poder de Deus na vida dos que o seguem fielmente. A jornada de João, marcada por provações, milagres e uma fé inabalável, não apenas ilumina o caminho daqueles que buscam viver segundo a vontade divina, mas também nos inspira a permanecer firmes em nossa fé, apesar das adversidades. Em Hebreus 11, verso 1, somos lembrados de que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A vida do apóstolo João exemplifica essa verdade, demonstrando como a fé inabalável em Deus pode nos levar através das mais ardentes provações, intactos e mais fortalecidos em nosso espírito. Romanos 8, verso 37, nos assegura que, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A história de João é um testemunho poderoso dessa promessa, mostrando que mesmo diante da perseguição e da morte iminente, a proteção e o amor de Deus nos envolvem, transformando nossos maiores desafios em vitórias espirituais. Em Tiago 1, verso 12, é dito: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coragem e perseverança de João diante das provações são um lembrete vibrante dessa promessa divina, encorajando-nos a suportar com paciência e fé, sabendo que nossas provações presentes são apenas o prelúdio para uma eternidade gloriosa ao lado de nosso Pai Celestial. 2 Coríntios 4, versos 8 e 9, Paulo escreve: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Este versículo ressoa verdadeiramente através da experiência de João, nos lembrando de que, embora possamos enfrentar tribulações neste mundo, a presença constante de Deus nos oferece força, consolo e a certeza de que jamais estamos sozinhos. Hoje, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada espiritual, reconhecendo que a verdadeira força reside não em nossas capacidades humanas, mas na nossa capacidade de nos rendermos à vontade de Deus, confiando plenamente em sua orientação e proteção. Que a vida de João inspire cada um de nós a caminhar com fé, coragem e amor, mantendo nossos olhos fixos na promessa de nossa futura glorificação com Cristo. Que possamos, como João, testemunhar a bondade e o poder de Deus em nossas vidas, tornando-nos faróis de esperança e verdade em um mundo sedento por redenção. E hoje, se você experimentou a presença divina ao assistir este vídeo e sente o desejo de ter um encontro transformador com Cristo, dando início a uma nova fase da sua vida, ou se quer renovar seu compromisso por ter se distanciado dos caminhos por algum motivo, ou até mesmo nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor em sua jornada, convido amorosamente você a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo expressando: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha